noite, vamos dar continuidade à nossa escola vivencial, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, a noite de hoje vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, que é essa pandemia. E quem vai nos falar é um irmão nosso, cursilista, médico, Fernando Maia. Fernando é médico, infectologista, trabalha no hospital Dr. Elvio Alto, mas eu acho que o Fernando tem uma característica que é a mais importante. Ele é um cristão comprometido, casado, e comprometidos, dois comprometidos com esse plano que Deus deixou para a gente. E eles são oblato. Oblato é aquele leigo que se oferece para servir numa ordem religiosa. E eles são oblato do convento de São Bento, em Garanhuns. Então vamos ouvir o Fernando, que ele vai nos falar sobre essa pandemia. Mas antes de ouvi-lo, eu queria só deixar frisado hoje uma frase que tem no Evangelho de hoje. Ele diz assim: Jesus diz para a gente: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Que nada nos perturbe. Então vamos ouvir agora o nosso irmão Fernando. Olá, cursilho de Maceió. Decolores, sou Fernando Maia, sou médico infectologista e não ando frequentando a casa, mas também sou cursilista. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre a situação atual dessa pandemia que nós estamos vivendo desse coronavírus. Então, em primeiro lugar, por que uma pandemia? Porque é uma doença que é uma epidemia, uma doença nova e que já atingiu mais de um continente. O que a gente sabe é que já acometeu todos os continentes, por isso se chama pandemia. E quem é o causador dessa pandemia? É um coronavírus. É um vírus que normalmente atinge animais, mas que pode atingir seres humanos também. E esse vírus novo é uma mutação de um vírus já conhecido. Esse fenômeno da mutação acontece com quase todos os vírus. Quase todos eles sofrem mutações de tempos em tempos e isso os torna resistentes, faz com que eles causem doença novamente, faz com que eles reapareçam em lugares onde eles já tinham sido controlados ou mesmo tenham entrado em lugares onde eles não tinham entrado. Então, a atual epidemia iniciou na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019, vocês já sabem. Há 3 explicações possíveis para o surgimento dessa pandemia. A que foi divulgada oficialmente é que ela se trata de uma mutação de um vírus que circula entre morcegos e que esses morcegos teriam sido comidos por um outro animal chamado pangolim, que é um animal muito comum lá na China, que é muito apreciado, a sua carne é muito apreciada, e que teria sido um pangolim infectado, teria sido então comido por pessoas de um mercado de carnes lá em Wuhan e teria se infectado, e a partir daí foi então distribuída a epidemia. Uma outra teoria da conspiração, é que a China teria utilizado esse vírus como arma biológica e teria sido, portanto, uma infecção proposital. Isso é o que chegou a falar o presidente dos Estados Unidos, o Trump, mas isso nunca foi comprovado e creio que nunca será, na verdade. A terceira hipótese para o início da epidemia, que também é plausível, embora também não se prove, é que esse vírus tenha sido fabricado em laboratório e ele estava sendo utilizado no laboratório para experiências com animais e por um acidente teria escapado do laboratório, teria infectado um funcionário do laboratório e que este então passou a contaminar outras pessoas. Essas são as 3 principais
hipóteses para o início do aparecimento da pandemia. A partir daí, o vírus se espalhou, como a gente já sabe, foi para outros lugares da Ásia, foi para outros lugares da Europa, entrou pela Itália com muita força, que a Itália tem uma população chinesa grande por conta da indústria da moda que existe lá, e de lá foi para a Espanha, foi para outros lugares e para os Estados Unidos e chegou em vários outros lugares, inclusive aqui em Alagoas, a gente já sabe, infelizmente nós já temos vários casos contaminados, inclusive com mortes aqui. Então é um vírus que a gente sabe que é altamente contagioso e por isso essa enorme capacidade que o vírus tem de se disseminar e de causar doença grave em uma população suscetível, como é o caso da nossa aqui de Alagoas. Certo? Então ele se espalhou com muita facilidade. Já havia na história há 2 episódios de outros coronavírus que surgiram na história da humanidade. Vocês lembram em 2002 a pneumonia asiática, que a gente não chegou a ter nenhum caso aqui no Brasil, mas que causou um bocado de estragos lá na China e em outros países aqui daquela região. Chegou a ter um caso isolado nos Estados Unidos e algum caso isolado na Espanha, se não me engano. E depois mais foi controlada e não foi transmitida. Essa primeira, chamada pneumonia asiática, também era um coronavírus. Depois, uma segunda mutação do vírus é a chamada pneumonia do Oriente Médio, que apareceu em 2012. Também é um coronavírus, também causa um quadro muito parecido com o atual. Mas ele é não tem nenhum desses outros 2 vírus tem a capacidade de transmissão que tem este coronavírus atual. Por isso é que a transmissão deste vírus tem sido tão intensa e tão importante. Esta pandemia, vocês já sabem, é causada por um vírus que é da família coronavírus. Essa família de vírus é muito antiga, já é conhecida de muito tempo como causadora de pneumonia e de doença em animais. Então, ele é bem conhecido do pessoal da veterinária e pode causar quadros de infecção respiratória e também de quadros de diarreia em animais, cachorros e gatos principalmente. E já havia também alguns subtipos de coronavírus que são capazes de causar doença também em seres humanos, mas são quadros isolados, quadros chamados autolimitados, raramente fazia forma grave e não tinha essa enorme capacidade de transmissão. Esse vírus novo, esse novo coronavírus chamado SARS coronavírus 2019, foi assim que ele foi chamado oficialmente, e a doença causada por ele é a chamada Covid-19, CO de corona, V de vírus e D de disease, doença. Então, doença pelo coronavírus que foi descoberto em 2019, por isso Covid-19, essa é a origem do nome da doença. Vocês já sabem, ele é uma mutação de um coronavírus, provavelmente de morcego, ou talvez tenha sido fabricado em laboratório, não se sabe ainda exatamente, talvez nunca venha a se saber. Há essas hipóteses para o surgimento, para o aparecimento desse vírus. Há até quem afirme que esse vírus teria sido modificado no laboratório, mas não há evidência nem há provas disso, há apenas suposições, suspeitas que isso tenha acontecido. Então, esse vírus, normalmente, sem a mutação, esse vírus se transmite basicamente por via digestiva. Então, é quando um animal se alimenta de outro animal que está contaminado, ou da carne desse animal, e aí ele se contamina. Entre seres humanos, a transmissão dos coronavírus já conhecidos é também por via digestiva, quer dizer, você ingere água ou alimentos contaminados com o coronavírus e se contamina. Esse novo coronavírus, após a mutação, ele passou também a ser transmitido por via respiratória. E por isso essa enorme dispersão do vírus no mundo todo, porque a doença respiratória é muito difícil de segurar. Ainda tem um outro detalhe importante, é que esse vírus, por ser um vírus muito pequeno, se você comparar com outros vírus, ele é muito pequenininho, ele tem então uma capacidade de dispersão muito grande. Ele consegue passar mais tempo suspenso no ar antes de cair, por exemplo. E ele consegue sobreviver por períodos um pouco mais prolongados, de até dias, em superfícies, mesas, cadeiras, utensílios do quarto, corrimão, maçaneta de porta,
Todos esses são lugares em que o vírus pode permanecer viável por um tempo mais prolongado. É importante dizer que não é apenas o coronavírus que tem essa capacidade de transmissão, nem apenas o coronavírus que se transmite dessa maneira. Existem outros vírus já conhecidos que fazem isso. Um exemplo, o vírus da gripe. A transmissão da gripe é igualzinha do coronavírus. Também é respiratória, mas também é por contato direto de pessoa a pessoa através de fomites. Quer dizer, você toca numa superfície infectada, contamina suas mãos, aí você leva as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos e acaba se contaminando. Então essa é a maneira mais comum de transmissão desse novo coronavírus, chamado SARS-CoV-19. Então, o que é que o vírus causa no nosso organismo? Então, o vírus entra pela via respiratória principalmente, então ele infecta as mucosas do nariz, da boca, dos olhos, e a partir daí ele passa a fazer uma pequena replicação inicial. Então, e aí ele se replica, o período de incubação varia de 2 dias até 14 dias, mas o mais comum é entre 3 e 5 dias, essa é a incubação mais comum. Então ele se multiplica inicialmente na árvore respiratória, na boca, no nariz, nos olhos, e os sintomas surgem inicialmente febre, pode ser febre baixa ou pode ser febre alta, depende da situação. É um vírus que pode causar também sintoma respiratório alto, então deixa o nariz entupido, dá dor de garganta, é muito comum essa dor de garganta, os pacientes relatam com muita frequência. Pode arder os olhos, normalmente não há sinal importante de conjuntivite, quer dizer, os olhos não escorrem, não tem aquela secreção ocular habitualmente. Depois, esses sintomas tendem a desaparecer dentro de alguns dias, às vezes é muito rápido, às vezes dura um dia ou dois, às vezes demora mais um pouco. Depois disso, o vírus, a paciente permanece com febre e começa a ter um sintoma muito frequente, que é a astenia, quer dizer, a fraqueza no corpo. Um outro fator também, um outro sintoma que começa a aparecer também já nessa fase é a tosse. Geralmente tosse seca, quer dizer, tosse sem catarro, tosse seca, e também como o paciente começa a ter falta de ar, começa a ter dificuldade de respirar. É como se o paciente respirasse e o ar não fosse suficiente, como se o paciente não conseguisse encher o peito de ar. E é um cansaço importante que o paciente chega, inclusive, a não conseguir fazer as suas atividades habituais, que sempre esteve apto a fazer. Tomar banho, andar, trabalhar, fazer as coisas todas dentro de casa. Então, o paciente começa a ter extrema dificuldade de fazer essas atividades por conta desse cansaço, que pode ser progressivo. Nas formas graves, esse cansaço é muito importante e leva inclusive à insuficiência respiratória e à morte. Alguns pacientes também muitos relatam isso, que tem também quadros de diarreia associados ao coronavírus. Então é muito comum o paciente lá pelo 5º, 6º dia começa então a ter diarreia. Essa é uma diarreia que não é muito intensa, mas é uma diarreia importante, que chega a atrapalhar a dinâmica do dia a dia da pessoa. A diarreia geralmente líquida. E esse quadro costuma durar até uma semana, e depois a tendência é desaparecer. Um detalhe importante sobre isso: 80% das pessoas que entram em contato com o coronavírus não desenvolvem doença. Desenvolvem imunidade, mas não desenvolvem doença contra relacionado ao coronavírus. Mas mesmo essas pessoas que se infectam e não desenvolvem doença, transmitem a doença. Então, por isso, a necessidade, eu vou falar daqui a um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso, a necessidade do isolamento social, de se manter afastado das outras pessoas, porque você pode estar contaminado e não saber, e mesmo assim você vai poder transmitir a doença. O coronavírus causa, hoje a gente sabe que o sintoma respiratório é, na verdade, apenas a ponta do iceberg, apenas uma parte do estrago que o coronavírus causa no organismo. A maior parte da chamada fisiopatologia dele, quer dizer, o que ele causa no organismo, ele causa uma vasculite, quer dizer, uma inflamação dos vasos sanguíneos.
que é generalizada, mas é mais frequente iniciar nos pulmões, no trato respiratório, por aqui a porta de entrada natural dele. E essa vasculite causa inflamação, chamada inflamação do endotélio, quer dizer, uma inflamação da parte mais superficial dos vasos, e essa inflamação leva à chamada coagulação intravascular disseminada, quer dizer, o sangue coagula dentro dos vasos, o que se chama popularmente de trombose. Então, essa coagulação é que leva ao colapso circulatório, e é o que os estudos têm mostrado que, na maioria dos casos, é o que tem levado os pacientes à morte por coronavírus, nesses quadros mais graves. Lembrando que apenas 20% dos pacientes vão desenvolver essa forma grave relacionada ao coronavírus. O tratamento da doença pelo coronavírus, pela Covid-19, inicialmente nos quadros leves, que são a maioria, será apenas de sintomáticos. Então é repouso, remédio para febre, que pode ser dipirona ou paracetamol, é o que mais se usa, não se recomenda usar outras coisas. E habitualmente os pacientes evoluem bem e evoluem para a cura sem precisar de outros tratamentos. Isso resolve o quadro na grande maioria das vezes. Mas nos quadros mais graves, mais sintomáticos, então vai ser necessário utilizar outras medicações, outros tratamentos, de acordo com a fase, de acordo com o dia de doença que o paciente está. Então é importante que, na suspeita de coronavírus, você procure o serviço de saúde, procure o seu médico, para que ele possa pedir os exames e avaliar se haverá necessidade de fazer alguma outra medicação, além dos sintomáticos ou não, certo? Tem sido testados vários tratamentos, não é importante dizer que não há ainda nenhum tratamento definitivo contra o coronavírus. Então, existem vários tratamentos que foram falados pela imprensa e que provocou, inclusive, uma corrida desenfreada às farmácias para comprar medicação. A droga mais conhecida para o tratamento que tem sido utilizado é a cloroquina, ou uma sua derivada, a hidroxicloroquina, associada a um antibiótico também bem conhecido, que é a azitromicina. Esse esquema tem sido mais utilizado, é o que a gente conhece melhor, embora, é importante dizer, ainda não há evidência definitiva de que esse tratamento funcione. Até aqui, em alguns casos, ele tem mostrado um resultado bom, mas em outros casos ele não tem mostrado resultado bom, e por isso ainda não há evidência definitiva que ele funcione, que ele seja o melhor remédio para já. Existem outros esquemas que têm sido utilizados, o pessoal tem utilizado muito aqui no Brasil, a ivermectina, que é um remédio que se usa para tratar parasitoses, era um remédio de uso veterinário que hoje utiliza-se também em pessoas, e um outro remédio que se usa também para tratar parasitose intestinal, que é a nitazoxanida, que o nome comercial mais conhecido é o Anita, que muitas crianças já utilizaram para tratar parasitoses do intestino. Essas drogas têm alguma evidência que elas atuam sobre o coronavírus, mas não há evidência definitiva. Então é importante dizer que você não deve fazer automedicação, porque ainda são medicações que estão em fase de teste, e a gente ainda não sabe a real eficácia, eficiência, ou se há até algum efeito colateral importante nesse tratamento. Por isso é importante que você não faça automedicação. Procure sempre um médico para que ele possa lhe orientar adequadamente sobre o melhor tratamento, inclusive porque depende da fase da doença que você está. Então existe uma fase em que você vai combater diretamente o vírus, tem uma outra fase que você vai combater os sintomas, e tem uma outra fase que você vai combater a coagulação intravascular, que eu tinha falado ainda há pouco. Então depende da fase que você esteja, você vai utilizar esquemas diferentes de tratamento, tanto em casa quanto no hospital. Então depende muito da fase da doença que a pessoa está. Por isso que é indispensável a consulta médica, inclusive para você poder fazer os exames para avaliar essa necessidade que você terá ou não de tomar essa medicação. Mas é importante dizer que na maioria dos casos o paciente vai se recuperar bem apenas com sintomáticos, quer dizer, dipirona ou paracetamol e líquidos, certo? Um outro sintoma também importante que eu acabei esquecendo de falar é que muitas vezes os pacientes perdem a capacidade de sentir cheiros e perdem também a capacidade de sentir gosto. Isso é temporário, depois aos poucos vai voltando. Mas é muito comum os pacientes relatarem que perderam a capacidade de sentir cheiro, de sentir gosto da comida, que é tanto quanto desagradável, porque você passa a comer e não sentir gosto de nada. Isso com certeza é muito ruim, certo?
Voltando ao tratamento, então é importante dizer que o tratamento deve sempre ser orientado por um médico para que você possa então fazer o melhor tratamento possível para a fase da doença que você está.